Isso aí, pessoal, episódio 5 do Belo Podcast. Quem diria, eu sei que tá vendo esse vídeo aí em 2023 sem conseguir imaginar como que nós chegamos a 3 milhões de inscritos. Foi por causa do tanto de gente que se inscreveu, deu like. Hoje eu tô usando uma máscara cirúrgica para combinar com o tipo de comentário que a gente vai fazer nesse papo. Meu nome é Pedro Kimicati, tô aqui com o Felipe Dornelos para esse 5º episódio. Fera! Boa, Kim. E hoje a gente tem a grandíssima presença do Juliano Toniolo, que é especialista em sobrevivência, o próprio mestre do mato, e também pioneiro no Brasil aqui na divulgação das artes, como é que chama? As artes mateiras, né? Mateiras, né? Também conhecido como bushcraft. Exatamente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Para mim é um prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês, poder fazer parte dessa jornada aí, ser mais uma... contribuir aí para mais um episódio. Tenho certeza que a gente vai curtir esse bate-papo. O prazer é nosso. A gente tava falando assim de mateiro, né? A última vez que eu ouvi tanto essa palavra foi com Lázaro, né? Só falava se o Lázaro é mateiro. O Lázaro é mateiro. Não sei se o Lázaro é mateiro. Você não tinha escrito lá no seu canal que tinha esse nome, não, né? Pelo amor de falar, ele foi um mateiro sem vergonha, porque eu tava achando... Aliás, a gente pode até falar sobre isso depois, que tem umas histórias que eu achei meio mal contadas. Para quem é da área... Você fala assim, bicho, ou esse cara realmente ele é um super, uau, Bushmaster, ou tem nesse egu tem caroço, e tinha caroço mesmo, foi o que mostrou depois, eu tava certo. tinha um cover ali pra ele já. Ele usou dublê na maior parte do... Não, mas ô Juliana, agora contando um pouquinho aí sobre sua história e essa jornada, assim, a gente até já bateu um papo antes aqui com ele, galera, mas... O início, assim, essa virada, assim, você é nascido no mato também para ter essa referência ou foi construindo ao longo da vida aí? Então, é o que a gente estava falando ali mais cedo, né? Eu acho que a vida já me apontou mais ou menos para essa direção e as escolhas que eu fiz depois ao longo da minha vida, mesmo de forma, obviamente, completamente inconsciente, também semearam para que eu pudesse escolher agora na minha vida adulta isso que eu faço. Então tudo contribuiu, desde as brincadeiras, a escolha de onde eu estudava, o que eu assistia, como que era, as referências, né, da minha geração, tudo apontava para o mato, assim. Então, aliás, eu trabalho com sobrevivência e bushcraft, né, que são duas coisas, a gente vai explicar a diferença, mas são duas coisas distintas. Existem campos que se perpassam, que se cruzam, mas são duas áreas distintas. E eu tenho uma escola de sobrevivência, né? Há 12 anos que eu ministro treinamento profissional com a minha escola. E muita gente pergunta para mim quando que eu comecei a trabalhar com sobrevivência. E é difícil responder essa pergunta, porque profissionalmente tem 12 anos, como eu falei. Aprendendo técnicas de sobrevivência, o que eu posso usar numa situação dessa, ao longo da minha pré-adolescência e vida jovem. Agora, mexendo com sobrevivência, realmente, se eu for parar para ser honesto, é desde antes de eu nascer. Por mais absurdo que possa parecer. Tô sobrevivendo antes de estar vivo. Então, é sério. Valeu, pai e mãe. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, para quem está assistindo a gente também, o que vocês fizeram para nascer? O que vocês fizeram para nascer? Nada. Você está na barriga da sua mãe, depois você está fora. Ou é cesárea, ou é um parto normal, mas puf, você está lá dentro e de repente, respirando, está no mundo. Estatisticamente, uma situação de sobrevivência hoje em dia tende a durar cerca de 72 horas. Claro que tem situações que extrapolam esse prazo, outras são resolvidas antes, mas estatisticamente, segundo dados aí, americanos, são 72 horas, e nesse período a pessoa é resgatada ou ela efetua o resgate, sai viva ou morta, tá ok? Eu fiquei 72 horas numa situação de sobrevivência, logo, pouco antes da minha mãe me dar a luz. Ela começou a entrar em trabalho de parto no domingo, eu fui nascer na quarta-feira, meio-dia. O médico que assumiu o plantão e olhou, ela virou para meu pai e falou assim, vou tentar salvar sua esposa, porque ela já está mais para lá do que para cá. A criança, em 1971 tinha ultrassom, não sabia se era menino ou menina. Ele falou, a criança já era, não escuto mais o coração da sua criança, já morreu possivelmente, vou tentar salvar sua esposa. E quando eles fizeram cesárea e me tiraram, eu já estava nos últimos minutos ali, nos juros já do ar que eu tinha. Então, eu fiquei 72 horas numa situação de sobrevivência só para poder respirar o ar, para poder fazer algo que todo mundo faz. Então, quer dizer, enfrentei logo de cara essa situação só para poder
Ok, cheguei, tô aqui. Caramba, que punk, como você disse, da história do nascimento. E assim, você falou também das referências aí. Sim. Essas referências, imagino que nem você tinha contado do cinema, assim, tem alguma que te vem à mente, ou pelo menos um Tem gênero? várias. Bom, na minha infância, agora vocês vão rir, mas era isso que rolava, velho. Era Tarzan, tá ligado? O camarada andava pendurando lá nas árvores, lá, vivia de sunga e uma faca boa e enorme do lado ali. E eu achava maneiro aquilo, o fato dele viver na copa das árvores, sabe, conhecer os bichos, isso tinha algo de bushcraft, que é uma semente, porque o bushcraft é reconexão com a natureza, e obviamente você vai entender o ambiente que os animais estão inseridos, tudo está ligado ali. Então isso foi um primeiro momento. Eu me lembro de um filme que eu assisti, não sei o nome, mas eu me lembro, era a história de um garoto que fugiu de casa, ele devia ter uns 13 anos, ele ficou acampado dentro de um carvalho grandão, tinha um buraco lá. Sim. E ele vivia ali aprendendo sobre a natureza. Aquilo para mim era muito legal. E quando eu ia para a minha escola, igual eu tinha contado, eu tive a oportunidade de escolher uma escolinha mais maneira, tipo como se fosse uma escola da Savassi aqui em BH, para a galera comparar, ou estudar uma escola mais roots. Quando eu cheguei nessa escola, no meio de um bosque de eucalipto, a escola era uma cabana de toras, tipo essas cabana canadense, eu pirei, falei, aqui que eu quero ficar. Era lá que os escoteiros se encontravam no final de semana e ali. Então, aquilo que me compôs no meu imaginário, que eu via na TV, onde eu brincava, então estava tudo associado, as brincadeiras que eu fazia. Depois... Você também tem influência de família, não tem? Tem. Meu pai ele tinha sido militar, ele caçava na década de 60, lá naquela região. Então, minha família, era comum fazer piquenique final de semana, sábado, ir para uma cachoeira, ficar ali. Então, o mato sempre teve associado a coisa boa, nunca demonizado, uma cobra, um bicho. Meu pai me levava para pegar árvore de Natal no final do ano, assim. E não são esses pinheiros que a gente vê, não era? Era uma coisa muito estranha. Ele via com uma árvore seca mesmo, sem folha. Eu ficava, que diabo de árvore eu vi, né? Pia. Aí chegava em casa, botava numa lata e minha mãe grudava um monte de bolinha de algodão. Eu nunca entendi que diabos era aquilo. Depois que eu fiquei mais velho, que eu vi que era simular neve, né, cara? Tinha uma intenção ali. Caí, ok. 20 tantos anos depois faz sentido. Mas tinha essa coisa legal associada ao mato, assim. Na minha adolescência, teve um camarada que marcou a minha geração, não só a mim. E foi o Sylvester Stallone com o Rambo 1. Todos os garotos da minha idade queriam ir pro meio do mato com uma faca de sobrevivência, uma jaqueta M65 e... Talvez umas armas, né? Não, então... Pra mim, eu tenho muita gente, amigo da minha idade, sempre falou da parte do combate da violência, mas a parte mais legal do filme, pra mim, era o começo, quando ele tava ali na floresta, fazendo aquelas coisas minimalistas. Aquilo era o que eu achava legal. Tanto que depois, em 2019, no meu canal no YouTube, eu fiz meu primeiro e único curta-metragem, fan movie, uma coisa assim, chamado Lone Wolf, o Lobo Solitário. E eu peguei a trilha sonora do Rambo. Eu tinha lido na década de 80, foi lançado o Rambo 1, o livro, que na verdade nunca teve o Rambo 2, porque ele morre no livro. Até que pegou outras pegadas depois do Rambo 2. Depois aí vendeu vira mais bilheteria, mas o 1 é... O 1 é o mais legal, até hoje pra mim, de todos, é o melhor. E aquilo ali, eu li o livro e depois comprei o livro em inglês também, porque eu estudei muito tempo sobre a Guerra do Vietnã e ele era um ex-combatente da Guerra do Vietnã. Eu fiz o meu canal, lancei esse filme, dividi em partes, depois eu fiz um segmento com tudo, dá 46 minutos, é bem legal. Eu quis uma coisa universal, que todo mundo do planeta Terra todo pudesse sentar e ver e entender. Então eu contei uma história sem dizer uma palavra. Foi bastante legal. E qualquer pessoa, tem vários comentários de vários lugares do mundo ali, que conseguir esse objetivo. Legal, a gente vai deixar também tudo linkado aí, o canal, o perfil, tudo que o pessoal pode dar essa espiadela também. Aí eles vão lá, eu já fui nomeado para 2 Oscars com a minha interpretação nesse. O melhor internacional, melhor curta internacional. Um dia eles vão ter essa categoria, eu vou ganhar. Não, a gente agora, pelo menos, quando a gente formar nossa academia, pelo menos, a gente já faz o business aqui. E querendo ou não, falando até de sobrevivência, o DiCaprio, por exemplo,
exemplo, teve um monte de filme bom e ganhou o Oscar no Regresso, que eu não sei se é o melhor, mas pelo menos que eu adorei, principalmente que é baseado na história real, né? Eu já tinha lido sobre a história desse cara antes e achei fantástico, eu gostei muito do filme. A ambientação é muito interessante, né? Ali, mesmo para a época, o cara que sobreviveu aqui, ele era diferenciado, não era qualquer um que ia segurar aquele perrengue, não. Agora, falando que a gente estava até pensando nisso, essa diferença, sobrevivência e bushcraft. Eu imagino que é one-on-one, mas assim, conta pra gente, por favor. Então, o meu foco, desde que eu comecei meu trabalho no YouTube, com a minha escola 12 anos atrás, são nesses dois aspectos: sobrevivência em ambientes naturais hostis e técnicas de bushcraft, que é um termo sofisticado para dizer respeito às técnicas mateiras. Qual que é a diferença básica, assim, para quem nunca ouviu falar disso quer saber? Sobrevivência quer te tirar do mato, você quer sair de lá o mais rápido possível. Então você vai usar o que tem de mais contemporâneo, de mais moderno, mais eficiente para fazer abrigo, água, fogo. Sobrevivência, você está trabalhando isso, o triângulo da sobrevivência: abrigo, água, fogo. Então eu quero resolver minha situação aqui para proteger da chuva, do vento, um pedaço de plástico, um poncho, uma pederneira para fazer fogo. Um isqueirinho, bife, perfeito, exatamente. Coisas que existe um dinheiro no mato, a currency, uma moeda que você usa para pagar as coisas. Isso é tudo que você faz no mato, você paga em tempo e em caloria. Então, assim como o dinheiro nosso do dia a dia, a gente tenta economizar e não sair gastando com tudo que é coisa, no mato a gente tenta economizar tempo e caloria também. Então, se você vai usar um pedaço de plástico para fazer a cobertura, um isqueiro para fazer o fogo rápido, uma forma de tratar a sua água, descontaminar ela para poder ser consumida. Abrigo, água, fogo. Você construiu isso, você vai comprar tempo bastante para bolar uma estratégia de sobrevivência para você sair dali. Comida não é uma prioridade numa situação de 72 horas. O corpo, nós, seres humanos, somos feitos para passar fome. A verdade é que isso que a gente vive hoje em dia, essa abundância de comida, que você abre a geladeira e fala: nossa, não tem nada para comer, a geladeira está repleta de comida, que você não aguenta repetir no dia seguinte a refeição que você comeu hoje. Isso é agora na história da humanidade. A realidade é que desses 200 mil anos que a gente está como espécie, a nossa espécie, isso aqui que a gente está aqui agora, Homo sapiens, 99,9% do nosso tempo no planeta era passando fome. Éramos um bando, um clã. Ele ou você tinha habilidade de caça, você ia abater um animal, a gente ia comer aquela carne durante 2, 3, 4 dias, depois a gente ia passar. Eu tenho mais habilidade de presa do que de caça. Hoje em dia, né? Mas que você falou, e às vezes nem se sabia, nem tinha garantia que ia dar sucesso à caça. Não tinha, nenhuma, aí, na verdade. Só voltava tristão, assim, pra exatamente. Aqui em Lagoa Santa, na nossa região Lagoa Santa, 12 mil anos atrás, você tem o registro da presença humana e é megafauna. Você tinha dente de sabre. Um cara que saía para buscar um alimento para a família dele, para o grupo dele, ele não sabia se ele ia ser a caça, se ele ia ser caçado, se ele ia voltar. Então, mesmo se tivesse uma caça, a maior parte do tempo a gente ia comer coco, raiz, plantinha, não tinha essa coisa de 3 refeições variadas por dia, no dia seguinte o outro. Era aquilo ali. Essa foi a nossa história. Então, sobrevivência, comida não é uma prioridade. Tem várias pessoas que já fizeram 40 dias de jejum e nenhuma delas era Jesus Cristo. Então, a gente foi feito para passar fome. Hoje em dia, a gente tem questões mais psicológicas e culturais em relação à comida. Haja visto a quantidade de gente obesa hoje em dia, né? Eu mesmo andei adquirindo uma reserva energética. No meu caso é reserva energética. Com essa pandemia e tudo, mas isso é um problema hoje em dia. Você está só se preparando para uma situação extrema que você possa ver. Vai que, né? Meteoro, né? Eu sou que menos tempo tenho. Não, tenho menos tempo aqui, eu acho. Eu acho que infelizmente. Nem depender da reserva. A menos que a gente perca no palitinho, quem que vai virar a refeição. Né? É diferente, né? Mas a sobrevivência é isso, você quer sair do mato rápido. Bushcraft não, você quer estar no mato, você já está em casa, você não quer sair. Hoje em dia, isso que a gente chama de bushcraft, isso tem a ver com pessoas que buscam uma reconexão maior com a natureza. E é uma pirâmide também. Você tem no ápice dela, o topo, essa filosofia de reconectar o ser humano à natureza, de acabar com esse divórcio que está em andamento entre o ser humano e o mato.
E para isso, você se apoia no eixo, na base da pirâmide, que é o eixo técnica e equipamento. Então você tem um monte de equipamentos, dos mais primitivos aos mais contemporâneos, que você pode usar para te ajudar nessa reconexão. E um monte de técnicas também, que vão das paleolíticas até o que tem passando por todos os períodos da história. Por quê? Porque o Bushcraft trabalha com as antigas tradições. Então, durante toda a jornada humana no planeta, o ser humano se relacionou com a natureza de uma forma ou de outra. E cada cultura criou uma tradição. Os indígenas do Alto Xingu têm uma, do Baixo Xingu tem outro, os Apaches têm outro, os Comanches têm outro, os Astecas têm outro, os ribeirinhos têm outra técnica, os vikings têm outros, os pré-históricos de Lagoa Santa tinham outros, de lá da Europa tinham outros. Então, você tem uma variedade de opções de técnicas e equipamentos para buscar essa reconexão. Mas, em última instância, técnica e equipamento, que é o que mais chama atenção, principalmente no YouTube, na TV, você vê a técnica do fogo, do abrigo, não sei o quê, isso não é o mais importante. Isso é a base, isso é só para te permitir chegar no mato, e lá no mato você vai buscar essa reconexão. Inclusive, a gente estava falando mais cedo, uma das melhores formas de fazer isso tem a ver exatamente com não fazer nada. Você não vai praticar técnica nem vai levar o equipamento, vai sentar ali debaixo de uma árvore, na sombra, vai ficar quietinho, de preferência com uma roupa que não chame muita atenção para a natureza esquecer que está ali. Daí a pouco os animais, os pássaros estão ciscando do lado, os micos estão ali na árvore. Você está vendo, entendendo a dinâmica daquele ambiente. Você vai ver que existe uma dinâmica acontecendo ali. De manhã é um som, meio-dia é outro, à noite é outro, de madrugada é outro. Cada hora, cada ida lá é uma experiência nova. Você nunca vai e sai do mesmo jeito que você entrou. Você vai descobrir uma planta, um recurso que você já conhecia e você não sabia que era bom para aquilo. Então é sempre uma jornada de aprendizado, que nunca acaba, a jornada do Bushcraft. Então essa é a grande diferença. A sobrevivência quer te tirar do mato. O Bushcraft, você já está em casa, você vai aprofundar. E hoje em dia, com a internet, YouTube, Discovery, History, tem até sua participação em alguns desses, né? Tem meu dedo lá nos programas desses. Tira uma dúvida pra mim. Qual que é a verossimilância de alguns programas, assim? Será que eles viajam muito alguns e tal? Demais. Bom, se a gente for tirar a denúncia, né? Eu não posso falar sobre certos programas porque eu assinei contrato. Eu dei treinamento para Karina Oliani, não sei se vocês conhecem, uma médica. Eu costumo brincar com ela, falando que era Mulher Maravilha, porque ela pilota helicóptero, pula de paraquedas. Ela escalou o Everest pelas duas faces. Foi a mulher mais jovem brasileira a escalar o Everest pelas duas faces. Vive lá em cima, mergulha com tubarão, com hipopótamo, vai para a selva com o exército, dá tiro, ela faz de tudo. E eu dei treinamento de sobrevivência para ela e no meio do nosso treinamento ela falou, eu quero que você seja meu consultor para o programa. Então eu fui consultor do programa dela também, foi bem legal, experiência boa. Mas eu posso falar de outros programas e outras coisas que eu já vi. Sim, tem muita apelação, você tem que entender que aquilo é um programa de TV. Tem que vender, né? Então, chamar a atenção da exatamente. galera. A grande maioria das vezes, eles pegam pessoas com know-how na área, não vou citar nomes, mas vamos supor que a Discovery chegasse para mim e falasse assim, Juliano, nós queremos contratar você para ser o host, o apresentador de um programa nosso. Só que não é o que você, Juliano, vai fazer, é que o roteirista que mora em Los Angeles ou em São Paulo vai escrever o roteiro e ele pode não ter a menor noção do que ele está falando, e na maioria das vezes não tem. Aí isso cai na mão do consultor, né? Aí você tem que descascar aquela batata. Sim. Aí, é uma tentativa de fazer um ajuste em alguma coisa que tem que ser. Não pode ser, senão ninguém vai acreditar que isso. Mas na maioria das vezes é isso que acontece. Então a Discovery chega para mim e fala, nós vamos socar tanto dinheiro na sua conta bancária que você nunca mais vai se preocupar com nada. Mas é o seguinte, a gente fala pula, você pergunta que altura que vocês querem que eu pule. Basicamente, não é o que você, Juliano, vai fazer. Você só vai legitimar, não, o programa de sobrevivência lá, o cara é da área de sobrevivência, o Tony, tá vendo? Todo mundo sabe. Então. E aí eu vou fazer um monte de coisa que eu não faria numa situação dessa. E vários programas tiveram problemas com protagonistas, porque os caras em algum momento se recusaram, falaram, não, mas eu não vou fazer isso é loucura. Eu vi programas desses que um famoso aí, o rapaz, o urso, o nosso famoso. Que é um cara muito... Vou deixar assim, o easter egg.
que é um cara que saca muito a experiência dele, mas é aquilo, para legitimar o programa. Eu vi ele uma vez pular de paraquedas, ele estava de jeans e um moletom em coturno de selva, dentro do Rio Colorado, às 4 horas da tarde. Ele saiu encharcado e fez uma cama de fogo, dormiu em cima. No próximo dia, mostra ele correndo pelas pradarias. E eu falei assim, filho, isso não é assim não. Alto lá. Alto lá. Rio Colorado, meu irmão, 4 horas da tarde. Sacou? Isso aí não era inverno, mas mesmo no verão é punk lá à noite. Ruim ficar encharcado depois. Tipo, jeans, algodão, 100%, não vai secar ali na noite. Para azar dele, um amigo meu de Montana tinha mandado um CD, um DVD, com o acampamento dele e da filha dele, tipo, 2 meses antes, usando a técnica que o cara tinha mostrado. E eles tinham trabalhado, eles não estavam encharcados, eles tinham colocado... Qual que era a ideia? Cavar uma vala, encher de carvão, de brasa, você cobre aquilo e dorme ali em cima, que ele vai irradiar um calor para fora, beleza. Mas você está encharcado, você está exposto ainda a outras formas de perder calor. Então, esses amigos, eles botaram toras do lado e encheram de capim seco lá para poder prender o ar e criar aquela bolha de ar quente. Passaram frio à noite. O outro me dorme só em cima da areia. A técnica existe, mas não daquele jeito. Só em cima da areia, encharcado, com roupa de algodão. E acorda no outro dia parecendo que mandou uma tigela de sucrilhos, e que depois nós descobrimos que realmente ele mandou uma tigela de sucrilhos. Então quem está assistindo, um garoto que está assistindo vai ver, cara, eu posso fazer essa técnica de boa, vai salvar minha vida. E dá muito ênfase na preparação física, subir, escalar. 99,9% das pessoas não são ex-forças especiais, SAS, nem, sabe, vão fazer aquilo. A maioria vai se dar mal fazendo aquilo. Então, não é essa a ideia. Foi legal para popularizar. Mas até que trouxe uma porta de entrada, assim, querendo ou não. Exatamente. Mesma coisa foi com a história do Lázaro, que a gente tinha falado no começo. Porque o que estava sendo comentado é que ele estava vivendo do mato, vivendo da terra e fugindo da polícia. Basicamente o Rambo brasileiro, que era o Rambo 1 fugindo da polícia e vivendo da terra. Bom, qualquer um da minha área que realmente sabe o que está acontecendo vai saber que, primeiro, para viver da terra, só da terra é muito complicado. Você não vai ter garantia. Segundo, se você tem que viver na terra e ainda cobrir o seu rastro de tudo que você está fazendo e fugir da polícia, você aumenta uma outra carga muito maior. Você não tem tempo, você não tem... Você basicamente está falando de uma experiência que um boina verde de alguma força especial na guerra do Vietnã, por exemplo, fugir do Rambo mesmo, por exemplo, fugir do campo prisioneiro vietnamita lá. Ficar pensando 5 passos à frente. Então, para quem está fugindo, você vai pescar ali um peixe, uma coisa, fazer uma fogueira, é tudo muito, sabe, parecia que está vivendo a terra. Eu falei, se esse cara está fazendo isso mesmo, vivendo da terra e fugindo da polícia, filho, tiro meu chapéu para ele. Ele pode ser um vagabundo, bandido, maldito, mas tem a manha demais disso. Só que eu falei assim, eu não acredito que ele seja esse cara. No caso, não, né? Eu tinha o chapéu, mas não acredito que ele seja esse. Depois a gente viu, né, que realmente ele não estava fugindo do cerco, ele estava fugindo dentro de uma área onde ele tinha apoio de fazendeiros, onde ele tinha refeição, onde ele trocava de roupa, onde ele tinha acesso às casas que ele assaltou, ele pegou utensílios, objetos, facão, roupa, alguma coisa. Então, assim, ele não estava vivendo da terra, ele tinha acesso a meios modernos. Vivendo de outras pessoas, né? Exatamente, vivendo de outras pessoas. Então, logo de cara, mas eu vi muito em grupo de WhatsApp, a galera encher a bola dele e tudo. E aí você tenta explicar que não é, parece que você é um cara chato. Não, você tenta fazer, o cara tem a manha, tem que ensinar pra polícia. Não é assim a realidade, galera. Você não sabe o que é a realidade, não é assim. Não é desse jeito que funciona. E depois, quando pegaram ele, eu vi que eu tinha razão. Aí eu fui lá e esfreguei lá. Tá vendo? Falei. Se ele fosse treinado por você, esse outro história. Que bom que não foi, senão você vai ver. Aí eu tinha acabado, eu tinha acabado com ele no treinamento. Ele ia ter que pedir pra sair. Pede pra sair. E assim, mas a gente falou dos programas, assim. Né, querendo ou não, tem essas referências. Tem um que você diria assim, Tem alguns. Ó, Largados e Pelados é legal para ilustrar uma situação de milhares de anos atrás, em que a maioria desses episódios ocorreu na selva ou na savana africana.
E é muito próximo do que o ser humano estava exposto ali de fato. Passou, né? Só que tem que entender o seguinte, essas pessoas que viviam lá, vivem ainda dessa situação, nasceram e criaram ali. Essas pessoas são tiradas da cidade para viver aquele conflito. Então, hoje em dia, do ponto de vista da realidade, eu nunca, como profissional da área, eu nunca consegui imaginar uma situação em que você ia estar pelado com uma bolsa, um facão e uma gostosa do seu lado pelada também contigo no meio do mato. A menos que fosse sua namorada, se estivesse no campo de nudista e assim, eu não consigo pensar, nem que seja de bermuda e ela de biquíni, quem que vai estar pelado no meio, né? De repente, A proposta é boa, mas já se torna também um irreal. De qualquer coisa, você tem que tirar a roupa das pessoas para poder chamar a atenção, é apelativo, né? Não tem isso numa situação de sobrevivência mesmo, contemporânea, atual. Eles forçam um caminho, mas tem pelo menos uma ideia. Mas e as pessoas têm que ter ali, eu acredito que em algum momento deve haver alguma interferência da produção. Em algum momento. Não, mais do que o que a gente vê, às vezes leva ali uma barreira de chocolate. Eu acredito que pode rolar isso, sabe? Mas não acho que seja algo que tire o demérito, que seja um demérito, que tire o mérito do programa, porque as pessoas estão... Velho, eu tive alguns alunos no começo do ano que, largados e pelados, abriram inscrição no Brasil, um monte de gente fez inscrição, inclusive eles me procuraram para o programa, não estava afim, por outras questões, depois eu explico. Mas esses alunos vieram fazer o treinamento, falando, a gente se inscreveu no programa e eu quero. Pegaram 3 dias de chuva só, aqui na Serra do Cipó, com roupa e um mínimo de preparo. Um deles gravou um vídeo à noite, de madrugada, na beirada da fogueira, com um pau torando de água lá fora. E ele falou assim, estamos aqui, o fogo lutando aqui, com a roupa úmida. Eu falei assim, você está querendo ir para Largados e Pelados, né? Vem aqui primeiro, vestido, para você ver como é que é. Depois você encara aí para fazer isso aqui pelado. É sofrimento, cara. É sofrimento. Não é legal. Não é uma coisa que você vai... É legal quando você está vendo a TV comendo pizza com a luz acesa no seu sofá, depois terminou o programa, você desliga e passa, vai ver o filme. Não. Com conforto. Lá não tem... Você desliga a câmera, não... Continua a miséria, sofrimento. Isso é a realidade do mato, assim, se você está numa situação de sobrevivência. Não é legal. O Alone, que o meu amigo Dave McIntyre participou e ganhou a segunda edição, né? Foi na ilha de Vancouver, do Canadá. Ele ficou 66 dias com 10 itens que ele escolheu. Ele vinha de um momento emocional muito difícil, as coisas que ele passou, então eu tiro o chapéu para ele, porque eu sei, depois conversando com ele sobre os bastidores, esse programa é de fato daquele jeito. O Ed Stafford é bem legal, algumas coisas, não aquele de competição que ele sai. Que vira meio que um reality. Assim, esse é mais babaca, eu detesto esse tipo de competição, porque no mato, se a gente tivesse... O mato é unidade, a gente vai trabalhar juntos como um clã, como um bando, bem de todos, que aí a gente aumenta a nossa chance. Se a gente tiver esse bando que um ficar tentando puxar o tapete do outro, todo mundo morre no final da história. Então eu não acho legal esse tipo de programa que... Sabe que... Reforça essa ideia, né? Ed Stafford contra todos, o homem contra a natureza, Man vs. Wild, lá do Bear Grylls, que já, enfim. Mas os outros programas dele, que ele vai para o lugar peladão e tem que ficar lá se virando, é legal, mostra bastante esse sofrimento. Tinha aquele outro cara, Les Strode, que fazia também Survivor Man, é um dos primeiros, assim, era legal porque era bem... Mas é um programa estático, o cara não vai se deslocar muito, porque ele tem que dar conta de abrigo, água, fogo, e ele leva tempo e desgaste, então... tudo isso gira em torno de abrigo, água, fogo. Tem um programa assim de bushcraft? Tem. Na Discovery tem um com o Matt Graham, que é um cara do Arizona. Ele é da Califórnia, tem aquele jeitão meio de hippie da Califórnia. E tem um estilo de vida bem... tipo o Cody Landin, que é do Arizona. Ele apresenta um programa sobre bushcraft, técnicas de construção, vocês devem ter visto. As pessoas têm que fazer abrigos e cada um faz de um jeito e tal. Isso são técnicas de bushcraft. Você tem... O bushcraft está diluído em vários desses programas. Largado e Pelados tem praticamente... Só que é o seguinte, tem que entender o seguinte, existem técnicas de bushcraft, por isso é que eu falei, o bushcraft é a filosofia, técnica e equipamento não é o mais importante, é a base. E tem técnicas de bushcraft que podem ser usadas na sobrevivência.
também. Construção de abrigo, fazer corda, fazer fogo, esse tipo de coisa. Só que, é aquilo que eu já falei para vocês, se eu tiver uma situação de sobrevivência, eu quero usar a moeda do mato, economizar tempo e caloria. Então eu quero um isqueiro. Eu não vou brincar de homem das cavernas para confeccionar um kit primitivo lá na hora. Eu acho um absurdo quando eu vejo no Largados e Pelados os peritos chegando lá, o cara me leva um arco e broca para fazer fogo. What the fuck? Você pode pegar um arco e broca da maneira de lá e tira, leva a pederneira. A pederneira é garantida. O arco e broca, você tem que... Atenção ao tipo de madeira, a espessura, a densidade, se tem resina, se não tem, a posição do seu corpo, se você fez a ancoragem no lugar certo, se o seu joelho, tudo interfere. Você é o isqueiro. Se você caiu, torceu a mão, machucou o joelho, você não vai fazer fogo. Então você tem tantos vetores interferindo no resultado final que você acaba não tendo garantia. Não é garantido que vai funcionar. Você acha que em alguma medida é importante desmistificar Sim. também? O treinamento da minha escola é feito para desmistificar. A gente dividiu o treinamento, eu dividi o treinamento em módulo 1, 2 e 3, básico, intermediário e avançado. O básico é o que você tem que saber. É o que eu quero que minhas filhas saibam, que minha namorada, minha esposa, minha mãe, meus amigos saibam. É o que eu faço quando eu vou para o mar. Vocês agora. Quando vocês vão para o mar. Sair daqui, é isso que vocês têm que saber. Se virar desse jeito. Ah, mas eu queria uma experiência mais hardcore, então intermediário, avançado. A gente vai tirando os itens contemporâneos, vai substituindo por técnica primitiva. E aí a pessoa vai ver o que é. Porque uma coisa é você fazer fogo com fricção para o YouTube no quintal da sua casa. Hidratado, bem descansado. Outra coisa é você estar com o psicológico abalado, você está perdido, você está desidratado, você está cansado, a luz está acabando. Aí você deu sorte de ter todos os elementos de madeira e tudo para você conseguir confeccionar o kit. Você deu sorte de ter tudo isso. Aí a pessoa vê como é que o buraco é muito mais embaixo. Que não, você fala, tem gente que é, sei lá, ignorante, fala assim, não, tem que fazer desse jeito. Eu não acho que seja ignorante, porque eu já houve um momento na minha vida, tudo bem, é ignorância, mas a gente fala ignorando, às vezes, não no sentido que eu não tô falando ignora assim, uma realidade, que ignora que a coisa é bem mais difícil. Porque quando eu comecei, me lembro dos anos 90, eu estudava na Federal, e eu tinha essa coisa na cabeça de aprender essas técnicas, e eu achava que o dia que eu soubesse fazer fogo com fricção, fogo com fagulha, tivesse uma faca boa, coisa, cara, acabou, filho, ninguém me segurava, eu ia ser o Tarzan moderno. E o que a minha experiência, o estudo disso me levou a entender, o que eu tento passar na minha escola, é que ninguém é o top das galáxias. Nenhum de nós é melhor que todos nós juntos. Isso é um ditado muito comum do nosso meio. Quer dizer o quê? Eu posso estar com eu sei todas as técnicas de sobrevivência, todas as técnicas de fogo, faço corda, faço abrigo, entrei no mar, tenho um canal no YouTube com zilhões de seguidores, um monte de empresa querendo me patrocinar, eu sou o cara foda e todo mundo olha para mim, o Toniolo, esse cara é um exemplo. Se as empresas querem me patrocinar, mas as pessoas realmente me olham às vezes, a gente... um cara fora do mato, filho, não é essa a realidade. O apelido de mestre pegou. Depois eu vou explicar o que é essa história do mestre do mato. Esse aqui é carne e osso. Você precisa de um monte de coisa funcionando bem para isso aqui funcionar. Regular a temperatura interna, hidratação. Se eu cair e quebrar o braço, se eu entro no mato com todo o ego e tudo, cai um galhozinho simples, 3 metros de altura, bate na minha cabeça, quebra minha espinha e me mata. Fico tetraplégico ali na hora. O que o mato, a primeira lição que o mato ensina se chama humildade. E humildade não é de, eu sou pobre, não. Humildade é falar, filho, isso aqui é carne e osso. Eu sei meus limites, né? O meu limite é esse aqui. Eu posso até, em dadas situações, estender esse limite, mas existe um limite humano, físico. E reconhecer esse limite é humildade. Reconhecer que a natureza não está lá nem contra, nem a favor de você. Ela está lá, simplesmente ela é o que ela é. Você que tem que se adaptar a ela. Ter a humildade de reconhecer que, ok, eu preciso me hidratar. Lá não vai ter uma geladeira para eu apertar um botão e sair uma água fresquinha. Eu preciso regular a temperatura interna. Entender isso. Ver o que a natureza está mostrando. Ver qual que é a dinâmica do local. Isso tudo tem a ver com mostrar que você é um cisquinho. Não interessa quantas flexões eu faço. Quando eu já malhei, já corri, já tive um monte de resistência, que hoje em dia
perdi boa parte dela, mas isso não teve nunca um papel sequer primordial de todas essas. Claro que um diferencial. Claro que aguentar horas e dias de mochilada e subir, desce serra, perna junta, isso ajuda muito, claro. Mas, em última instância, são outros aspectos, principalmente o aspecto psicológico. É o que mais determina. Não é o seu treinamento, as suas roupas, sua faca, sua mochila, sua bota. 90% do sucesso de uma pessoa numa situação dessa tem a ver com a capacidade mental que ela tem de lidar com todo o estresse, com tudo que vai estar envolvido ali. Você não tem como tirar o estresse disso. Você vai ter que lidar com ele. Isso é muito difícil. Por isso que eu imaginei, porque esse treinamento não tem como dar de uma forma muito convencional, pelo menos. Você acertou na mosca. Até porque cada pessoa tem... Exatamente. Não tem nem eu, nem qualquer escola, nem o SIGS, que é o Centro de Gestão de Guerra na Selva do Exército Brasileiro, nem os Boina Verde americano, proporcionar um treinamento que vai aproximar a pessoa de fato do estresse psicológico real existente numa situação de sobrevivência. Por quê? Porque seja no Exército, nas Forças Armadas ou numa escola profissional como a minha, você sabe que você está num ambiente relativamente controlado, existem profissionais ali, se der zica, você tem uma série de mecanismos para retirar a pessoa de lá e levar para o tratamento. Você pode pedir para sair, se você quiser. Né? Numa situação de sobrevivência real, você não tem nada disso. Se você desistir, quer dizer que você vai morrer. E esse papo é tão sério porque as pessoas morrem primeiro aqui, o coração só para de bater depois que a pessoa desistiu aqui na cabeça. Primeiro você morre na mente, depois o seu corpo padece, a maioria das vezes. Então por isso que 90% do jogo é resolvido aqui dentro. As técnicas, o equipamento, isso aí é importante saber o que fazer e como fazer. O treinamento entra nessa parte porque ele corta... Ok, eu já fiz isso antes, já sei o que vem por aí, então já sei o que fazer. Aí o treinamento entra bem. Mas se você não tiver com a cabeça em dia para enfrentar, imagina o que é. Bom, não sei, imagina que vocês não tenham filhos, né? Não. Imagina o que é para um pai estar ali. Isso também é questão de sobrevivência para a gente não ter um filho. A gente está começando o básico do curso. Exatamente, esse filho já ajuda. Porque é uma outra preocupação. Você tem ali a vida daquela pessoa que está ali contigo e agora tudo que você fizer vai afetar diretamente. É interessante. E se a pessoa estiver machucada, estiver morta? É uma coisa... um filho, um pai, um irmão, um parente. Uma coisa que é sempre boba, mas que eu lembro que quando criança, assim, isso marcou, que era aquela bobagem de avião. Quando cair a máscara, coloca primeiro em você e depois na criança, porque querendo ou não, você tem um instinto protetor, mas também a criança não vai colocar a máscara no você se você desmaiar, né, bichão? Então, assim, realmente tem... Eu acho que quando a gente constrói esse imaginário de até uma coisa assim, essa aventura, falta um pouco, vai ver esses múltiplos fatores que podem estar ali do lado, né? Cara, você tocou num aspecto que é punk. Que vai resolver tudo é a cabeça da pessoa. Existe um problema que eu já vi várias vezes no meio do mato, já ouvi várias histórias, tem a ver com a liderança. Às vezes o homem, ele quer impressionar a namorada, quer fazer bonito para a namorada. Eu entendo isso, eu sou homem também. Já fiz isso várias vezes. Levar ela para o mato, fazer um rango legal para ela, vai curtir, vai ver, nossa, esse cara é desembolado no mato. Se tem essa vaidade, que não tem nada errado com isso a princípio. O problema é que muitas vezes o cara se vê numa situação de sobrevivência com a família, às vezes com a namorada, e ele não tem a humildade de falar assim, olha, em algum momento era para a gente fazer zig, a gente fez zag, e a gente não está onde a gente deveria estar. Isso é um problema. A gente vai ter que ver o que faz. Por quê? Porque isso implica em dizer, eu falhei, eu cometi um erro, eu que estava querendo mostrar que eu tenho tudo sob controle, que sou um cara foda, botei vocês numa situação em que agora a gente não sabe como vai fazer. Então isso é difícil para ter essa humildade de reconhecer. E o problema que ocorre quando o homem é incapaz, ou a pessoa é incapaz de reconhecer isso, você tem uma série de exemplos que ilustram bem essa situação. Desencadeia um monte de situações. Até desconfiança entre a galera. Sim.
Por exemplo, esse amigo meu, o Mac, esse americano que eu mencionei anteriormente, ele estava acampando nas montanhas Apalaches dos Estados Unidos e ele estava em cima na trilha e ele viu o pessoal vindo, ele estava acampado, passou um cara de uns 50 anos, mais ou menos, com semblante sério, olhou para ele, só balançou a cabeça assim, foi embora. Logo atrás veio o filho mais velho, uns 20 e poucos anos também. Os dois macho alfa, né? O macho alfa pai e o machinho alfinha, alfafa, filho. Ele vem lá, olha para ele também, passa assim, cumprimenta, vai embora, com aquela cara de macho alfa, né? Quando os machos alfa se cumprimentam, ei, irmão macho alfa, tudo bem? Estamos aí, vai embora. Aí daqui a pouco vem a mulher, vem a filha adolescente, desesperada, chorando, abrindo a boca para chorar. E a mulher dele, a mãe, logo atrás. E foi ela, a mãe, que parou pro Mac, esse amigo meu, e perguntou, vem cá, o estacionamento tal, do parque tal, fica nessa direção? Ele falou assim, o quê? Não, filho. Não. Próximo estacionamento que tem aqui já é no Canadá. A gente tá em Ohio, a gente tá na, sei lá, Pensilvânia, Ohio, enfim, lá para cima. Eu sei que o Canadá era o próximo civilização que ia ter. Aí chama o cara, volta aqui, ó, tá aqui na trilha, aqui, tá indo pra direção errada, aqui tem que voltar, ele empacota as coisas, volta com a família, perde um dia da viagem dele para levar a família. O que isso mostra pra gente? O cara... A teimosia, né? É mais do que a teimosia, a prepotência. Ele estava num lugar onde só tinha um ser humano. E ele deu essa sorte, né? Ele deu essa sorte, mas não por causa dele, por causa da esposa ter parado, porque a arrogância dele foi tão grande que impediu ele de parar e perguntar para a única pessoa que poderia dar uma informação que ia evitar que a família dele morresse. Então, com medo de não fazer feio perto da família, ele preferiu continuar na ignorância dele, na arrogância dele, mesmo pondo em risco a vida da família dele, do que reconhecer diante deles, olha, eu fiz uma cagada, não sei. Preferia a ilusão, né, de estar certo. Exatamente. Eu vi isso acontecer na minha vida. Novamente, o Mac estava aqui no Brasil em 2017, eu acho, 18, ele veio para renovar o visto dele, porque já está de volta nos Estados Unidos, e a gente foi fazer um acampamento na Serra do Cipó. E voltando de lá, passamos 3 dias, eu, inclusive gravei uns vídeos no meu canal no YouTube, uma entrevista com ele, quem quiser ver, tá lá essa viagem. Na volta a gente está descendo e encontra com um casal subindo. O cara também, macho alfa, bermuda e tal, camiseta assim, o sol rachando. Ele de óculos escuros, careca assim, sem boné. E a mina dele vem lá atrás, mesma coisa, com uma garrafa dessa de 500 ml vazia e outra pela metade na mão assim. O cara passa pela gente com a mesma situação. E a moça para e perguntou, a cachoeira do Bicame, a cachoeira tal, fica lá em cima? Eu falei, não, essa cachoeira não é lá em cima. Eu falei, não, mas fica 7 quilômetros ali debaixo da Lapinha. Eu falei, moça, a gente estava acampados exatos 7 quilômetros e não tem essa cachoeira lá. Aí chama o cara de volta, ela chama, o cara vem ver lá e tal. A gente falou para ele, ó, essa cachoeira não tá lá não. Aí ela falou assim, tá vendo só? A gente devia ter seguido aquela família que saiu na frente e estava indo para lá também. Eu falei, inclusive não passou nenhuma família por aqui. Então, e ela estava brava com ele porque ele não quis, porque ele, não, deixa comigo. Então, não sabia o que estava fazendo, estava botando a vida... não só da namorada dele, mas a vida da filha de alguém. Essa moça tem pai e mãe, ela possivelmente tem irmãos. Então ele, para fazer gracinha com ela, se meteu lá pela serra fora. Não dá para brincar também. Não dá para brincar, eu falei, porque o que vai acontecer é o seguinte, se chove, vocês perdem aí, ali só tem serra, vocês estão de vergonha, vocês não tem o menor preparo para passar uma noite aqui em cima. Eu já tive hipotermia às 4 horas da tarde, no verão, na Serra do Cipó. E a pessoa acha que sai de casa no verão com o sol rachando, acha que vai de camiseta e bermudas, de boa, dá uma zica qualquer. Às vezes ela não está perdida, porque muitas vezes o pessoal acha que sobrevivência o avião cair na Amazônia. Não, às vezes você não está perdido necessariamente. Você sabe onde você está, você consegue ver até o seu carro do outro lado do rio. Mas aquele riacho que você atravessou, choveu na cabeceira, agora aquilo ali virou um rio caudaloso. Se você tentar atravessar, vai morrer. Agora você vai ter que passar a noite ali, sem conseguir voltar. Você não está perdido. Então, não dá para você treinar uma pessoa para uma situação especial. Eu vou treinar com o meu curso para uma situação da avalanche do Himalaia. Tem um monte de situações. Variações da avalanche. Da avalanche mesmo para isso. Agora, desculpa até te interromper, mas sobre... Fazendo esse link, porque a gente tinha falado disso também, a gente está, claro, com um convidado de Belo no podcast, mas
A gente falando assim, em Belo Horizonte, você falou aí da serra e tal, e aquele papo de novo. A gente tá na cidade, falando de sobrevivência, né? Não é então pedir o iFood ou sobreviver ao trânsito do Amazonas ali. Uma experiência próxima, assim, uma experiência desse tipo não tá tão distante quanto a gente imagina, né? Em torno aqui em BH, em Minas, tem muito lugar para quem quer, seja se reconectar à natureza, ou que por qualquer motivo poderia passar por Poderia um passar por perrengue. uma situação dessa. Sim. Que nem você falou, tipo, desligar um pouco, porque fazer nada, ver as coisas, sabe? Sim. Ver a vida, o ambiente acontecendo. Minas Gerais, a gente dá muita sorte. Eu conheço um pedacinho do Brasil e aqui é o lugar que eu mais gosto. Tem lugares maravilhosos, que quando você está lá, você fala, mas é mais do que ser minha casa. Então, você sai de BH, você tem mato para tudo que é lado. Pro norte, pro sul, leste, oeste, qualquer lugar que você for, você tem mato. Você tem como se ver numa situação em que, aquilo que eu falei, você não está na Amazônia, no meio do Pantanal, mas você está numa situação de sobrevivência, às vezes não muito longe da sua casa, sabe? Às vezes você foi fazer uma travessia. Tem um amigo meu de São Paulo, o caso dele ficou famoso nos anos 80, saiu com a família, ele era mais garoto, estava com os tios mais velhos, umas 12, 13 pessoas, para fazer uma travessia que conhecia. Só que no meio do caminho chegando, tinha que atravessar, diz que era uma pinguela, mas não era como se fosse uma falsa baiana que tem no quartel. A mãe caiu, quebrou a bacia, deu uma chuva violenta, eles não tinham como voltar, eles não estavam perdidos. Eles estavam numa trilha que eles conheciam, via até o final da trilha do outro lado, mas não tinha como atravessar a pinguela, mais não tinha como pedir ajuda, não tinha como... Então, isso pode acontecer aqui perto, igual você falou, perto de BH. Sim. Às vezes a pessoa, vamos fazer uma caminhada ali na trilha dos escravos, na Serra do Cipó, por exemplo. Se mete ali fora da trilha, cai, machuca, caiu ali, ninguém... Tem um caso que ilustra bem isso. Não foi aqui no Brasil, foi na cidade de Phoenix, no Arizona. Um vendedor ambulante parou na cidade de Phoenix ia passar o final de semana lá e retomar a viagem na outra semana. Ele foi para um hotel, se registrou no hotel. No sábado de manhã ele saiu do hotel e foi subir um morro que tem no meio da cidade de Phoenix. Não está no deserto, longe do deserto do Arizona, no meio da área urbana, com uma estrada pavimentada que leva lá para cima e onde você tem um mirante lá e as pessoas vão muito lá para ver. Só que quando ele saiu do hotel, ele não avisou para onde ir. Ele poderia ter falado assim na recepção, tô indo ali no mirante de Phoenix ali, só para vocês saberem. Tá? Não avisou. Quando ele chegou na beirada do mirante, ele resolve subir a pé. Você podia subir de carro, subir a pé. Ele vai pela trilha. Ele, em algum momento, resolve chegar na beirada de uma pedra para ver lá de cima, escorrega e cai ali. Quebra a perna. E ninguém achou esse cara durante 5 anos. Até que um dia alguém estava andando lá e viu um esqueleto lá, chamou a polícia, foram ver os documentos, era o cara. Agora imagina isso, para a família desse cara. Meu pai, o meu marido, saiu para trabalhar, sumiu em Phoenix, voltou para o hotel e não sei se ele foi abduzido, que diabos aconteceu com ele. Tudo isso poderia ter sido evitado se eu tivesse avisado na portaria. Novamente, ele não estava no meio do deserto do Arizona, ele Estava numa área praticamente urbana. Dentro da cidade de Phoenix. Só que ele caiu de um lado, onde todo mundo sobe de carro, ninguém vai ouvir ele gritar, pode gritar o tanto que for. Então, essas coisas não acontecem só na Amazônia, perdi porque caiu. Não, isso acontece dentro de uma área urbana. Ali no Rio de Janeiro, você tem aquela mata enorme ali dentro, vira e mexe, o maluco se perde. Se bem que não é doideira da rolê ali, porque o tráfico está ali pesado. Mas assim, já houve casos da galera vai fazer um passeio de 2 horas pela trilha. Você tem um monte, eu poderia passar um bom... Não faltaria, né? Contando esses exemplos. Mudando do exemplo para referência de novo, que você foi falando algumas coisas, eu fui lembrando de outras, né? Normal nesse papo, você deve saber, não, todo mundo, né? Porque isso é até bobagem, mas 2 coisas. Primeiro, é uma situação totalmente diferente, mas que foi interessante também pela história, não tanto pelo filme, daqueles 127 horas. Ótimo. Aquilo ali já é Na hora que você falou do cara quebrar a perna, já é uma onda mais forte, porque você não tem também mobilidade, recurso, né? Assim... Eu tenho um livro em inglês em casa. Eu li, uma vez eu estava viajando e achei ele numa livraria dessa de aeroporto e comprei a versão em inglês, porque eu tinha assistido o filme, mas não tinha lido o livro. O livro ainda tem a abordagem mais profunda, bem
bem mais incisiva do que o filme ainda, que é um filme muito bom, por sinal. Mas ali a gente tem umas coisas interessantes. O Aaron, ele não era uma pessoa sem experiência, um Nutella ou alguém amador. Ele fazia parte da equipe de resgate do Colorado. Ele já tinha escalado os maiores picos dos Estados Unidos. Ele era bom no que ele fazia. E isso é um risco que muitas vezes pessoas que vão, seja escalador, praticante de bushcraft, alguém que vai fazer trilha, confia muito na experiência e aí esquece daquela história que eu falei de humildade, de lembrar que na natureza acontecem coisas sobre as quais a gente não tem controle. Então ele cometeu vários erros ali. Ele saiu primeiro deles sem avisar claramente para onde ele ia. Acharam a bicicleta dele amarrada no parque, que era gigantesco, e ele não avisou, deixou, ó, tô indo para essa área do parque, dar um rolê ali, quero entrar nos canyons, tá? Eu vou ficar aqui, passar o final de semana. Ele já tinha feito várias vezes. Na hora de sair, ele poderia ter levado um canivete suíço, mais ou menos igual o que eu tenho aqui, um ângulo direto. Ele preferiu um alicate multitool Xing Ling. Eu tinha exatamente aquele mesmo alicate, a mesma marca, o mesmo modelo próprio que ele usou. E ali só tinha uma lâmina de aço ruim. Ele tentou esfarelar aquela pedra, picar a pedra com a lâmina. Depois que ele viu que não ia dar, que ele precisou quebrar o braço e fazer o corte, se ele tivesse com uma ferramenta dessa, ele teria uma infinidade de opções de lâminas, até de serra, para ajudar a serrar o osso. Agora imagina você tentar cortar um tendão, o seu próprio tendão, com uma lâmina cega. Nossa. É quase um assassinato do Talibã, né? Cortando o pescoço de pessoas com uma faca cega, só que seu tendão, e ele fez a própria autoamputação. Se ele tivesse se preparado com uma ferramenta boa, sabe, avisado as pessoas, se ele tivesse avisado, ele não precisaria nem possivelmente ter passado esse perrengue todo, porque em algum momento o resgate ia chegar lá. E ele era tão safo que depois de fazer a amputação, fazer o torniquete e ter só um braço disponível, ele ainda fez um rapel de 40 metros de altura com um braço apenas. Isso o filme não sei se mostra, não me lembro. Confesso que agora eu também não fechei a sinapse, não, mas tem um tempo que eu vi, mas não lembro se tem essa cena. Eu tenho umas coisas que eu lembro que ele, né, nessa saída, que não tem no filme, tá? No livro ele mostra bem... Detalhe mais algumas coisas, né? Então é um cara safo, um cara que tem muita experiência, que se perdeu porque ele não avisou, quer dizer, não que se perdeu, ele não estava perdido, ele ficou preso ali, né? Foi diferente. Mas viveu isso porque ele não avisou. Uma das coisas que a gente ensina, né, nos nossos treinamentos você vai para algum lugar, avisa. Estou indo para a cachoeira tal, vou passar o dia lá, minha intenção é voltar no domingo à noite, está em eu, fulano, beltrano e ciclano. Se você não volta no domingo à noite, mas para quem você avisa? Para sua namorada, para seus amigos, seu pai, sua mãe, o seu patrão. Se você não voltar na segunda-feira, ele certamente vai dar falta sua na segunda-feira. Avise essa galera. Porque, pensa bem, você foi passar um final de semana na Serra do Cipó. A zika aconteceu no sábado. Você entrou numa situação de sobrevivência, seja lá o que for. Você tem domingo, ninguém vai te procurar no domingo, nem no resto do sábado, nem domingo até a noite. Eles vão dar falta, se derem falta, no domingo à noite ou na segunda de manhã. Até acionar o resgate, esse grupo lá, você pode botar uns 2 ou 3 dias entre momentos. Então, o kit de sobrevivência vai te permitir se manter ali, se você teve o bom senso de avisar antes. Quais isso seriam é fundamental. Os itens assim comuns que você conseguem salvar a vida? Boa pergunta. Você tem uma série de itens hoje em dia que você compra que vão dar conta disso. Mais importante do que os itens é lembrar do triângulo da sobrevivência, nessa situação de 72 horas, que é o que? Abrigo, água e fogo. Então, seja lá quais forem os itens que você vai colocar, eles têm que te ajudar, no mínimo, com essas 3 coisas, abrigo, água e fogo. Então, você pode colocar um cobertor aluminizado, que é esse que o pessoal do SAMU usa, parece um Ruffles, um saco de Ruffles gigante. Aquilo não é um cobertor tecnicamente, o cobertor ele prende o ar, ele faz a mesma coisa que a roupa. Aquilo ali ele reflete o calor de volta para o corpo, é o que a garrafa térmica mais ou menos faz, refletir o calor de volta para dentro. Isso aí ajuda. Uma lona de 2x2 para proteger do vento, da chuva, um saco de lixo de 200 litros, os meus alunos levam, eles ficam impressionados com a quantidade de coisa.
você pode fazer que vai salvar a sua pele numa situação dessa, com um saco de lixo de 200 litros que você fecha e coloca no bolso da sua calça. Um isqueiro, fósforo para ajudar com fogo, cordinha para fazer amarra, um canivete que seja para poder fazer um corte, um canivete. Precisa ter faca, né? Na verdade, faca é meio outro mito. A gente pode até falar sobre faca de sobrevivência depois, que é um mito que tem. Mas no Brasil, nas Américas, a região de selva, o que funciona mesmo é um facão. Se você tiver um facão e um canivete, acabou. Você faz tudo o que você precisa fazer no mato, em termos de sobrevivência, tudo com um facão. Que viagem. E um canivete. Agora, a gente falando muito desse lance do mato, assim, né? Porque eu... Até voltando nessa ideia de um 127 horas, um outro clássico que também ficou clássico no cinema, aquele desastre do avião na neve, agora me fugiu o nome, mas que Esse é o nome. O Desastre dos Andes, daquele equipe, sim. 78, eu acho, 76. Esse também é um... Aquilo é um extremo, né? Ali... já é hardcore, bem mais hardcore. Aquilo é uma situação cuja o tempo extrapolou muito esse cenário estatístico de 72 horas. Ali as pessoas foram levadas a um extremo que, para tentar imaginar na pele o que elas sofreram, todas aquelas semanas. E primeiro viram o avião deles era da Força Aérea, então era branco, estava camuflado no meio da neve. Então, uma vez eles viram um avião passando, acharam que tinha sido localizado, comeram o resto da comida e não veio. Depois você tem aquela coisa de sofrer avalanches e os sobreviventes, alguns se machucaram e pioraram, outros morreram. Depois comer os cadáveres, porque não tinha outra opção. Depois 3 pessoas resolverem falar, ok, a gente vai ter que se arriscar porque aqui não vai dar. Não dá mais. Então, tudo muito extremo. Ali, o estresse, o desgaste psicológico, aquilo ali vai imprimir uma marca que aquelas pessoas certamente vão carregar pro resto da vida. Isso aí não tem como. Foda, né? A ponto de ter o tal do PTSD, que é o Post-Traumatic Stress Disorder, né, que é o desordem de estresse pós-traumático, que aflige qualquer pessoa. Militares tiveram conflitos, né, policiais. Da guerra, escuta esse galera, exatamente. Mesmo policial aqui, que dependendo, ou acidente, uma às pessoa vezes pode até ser uma coisa não tão extrema assim, mas afetou a pessoa. Um estupro pode causar esses danos terríveis, assim, um acidente mesmo, né? Então, a mente humana é muito frágil, por isso é que hoje em dia eu entendo bem essa coisa da humildade no mato, que realmente você pode ser Rambo em termos de músculo, velho. Isso não vai dizer muita coisa se você não tiver com a cabeça boa para lidar com tudo que acontece, porque uma situação de sobrevivência pode ser isso, o rio encheu, você sabe onde você está, você não está perdido, você está vendo o seu carro, mas você vai ter que passar uma noite ali e resolver os seus problemas. Pode ser o seu avião caiu na Amazônia, pode ser uma coisa dessa. Então, vem de situações dessas, vem de todos os gostos, sabores e cheiros. Não dá aí não é real, mas também um clássico, fechando minha Santíssima Trindade aqui, eu paro. Senão não... Mas eu adorava ver quando eu era criança, amava, mas porque tinha um livro também, você vai entender, que é o Náufrago Robinson Crusoe, essa ideia da ilha perdida, se perder na ilha. Muito legal. É interessante. Isso é uma outra pegada, porque a ilha tem essa questão de ser uma geografia limitada, né? Você está num espaço ali. Então, Robinson Crusoe eu fui ler já adulto, eu já tinha formado na Federal, eu fiz letras, né? E eu tenho um certificado de proficiência em língua inglesa pela Universidade de Michigan. Então eu estava comprando, na Federal tinha a Fafiche tinha uma livraria e eles tinham uma coleção de bolso, livro de bolso importados, que eu peguei todos os clássicos, de Mark Twain, essa galera toda. E a ilha Robinson Crusoe, eu li ele nessa época em inglês, e aquilo ali, ele tem mais bushcraft, ele é um livro muito de técnica de bushcraft, exatamente, porque ele tinha os recursos que ele tirou do navio, tinha muita coisa, pólvora, ferramenta, então ele tinha um ferramentário, vamos dizer assim, para poder trabalhar ali, mas o conhecimento, o entendimento da natureza, a maneira como ele plantou cipreste para formar as defesas, e ele pegou os bodes da ilha e começou ele fez um processo de home settling, que é
É mais ou menos como... Pensando em português a palavra. Pioneiria, de pioneiros, né? Tipo, não os bandeirantes caçavam índio, mas como os caras chegavam numa região para colonizar aquela... Isso, de colonização, assim, de se estabelecer ali e moldar a natureza para atender isso. É legal, isso é interessante porque a gente acha que isso acontece há pouco tempo. Tem um livro que chama 1491, que é um ano antes de Colombo chegar, e fala das Américas como era. As Américas, a Amazônia já foi toda mexida pelo ser humano antes do europeu chegar aqui. Tem uns amigos arqueólogos aqui da UFMG, eles estavam num sítio arqueológico trabalhando na Amazônia e eles saíam de barco de manhã para buscar esses sítios arqueológicos na mata e eles tinham índios como guias. Então os índios iam na proa do barco e quando eles avistavam um grupo de árvores, ele falava assim, para dentro ali daquela mata tem um sítio arqueológico. Eles nunca tinham pisado ali. Aí os arqueólogos desciam, faziam investigação, descobriam de fato um sítio arqueológico. Eles perguntavam, como que vocês sabiam disso? Porque o grupamento de árvores tinham sido plantadas ali, porque eram árvores que tinham uma certa utilidade, um certo uso. Então eles... Dá para ver alguma coisinha fora de lugar ali. Exatamente. O que acontece? Muito daquela árvore quer dizer que tinha uma população vivendo ali perto que plantou e utilizava aquela árvore como recurso. Então, você tem pedaços de trechos da Amazônia onde você tem uma terra escura lá que não existe no ela foi levada para ali. Você tem, então já foi, ali não é pristine, não é virgem, no sentido Os de caras que... eram bushcrafters. Exatamente, então tem a ver com isso, o entendimento e o conhecimento. As pessoas mudavam, adaptavam alguma coisa da natureza ali para eles, para poder viver. Legal, né? Então você tem, mas depende desse conhecimento, saber que aquela árvore é boa para isso, isso, aquela árvore... Eu posso cortar a cobertura dela para fazer corda ou para fazer telhado, mas não nessa época do ano, porque se eu cortar a cobertura aqui eu mato ela. Na lua tal, não é bom fazer isso. Então, reconhecer, por exemplo, uma frutinha, uma erva assim, é bushcraft, né? É bushcraft, é o conhecimento de bushcraft. Eu diria que o conhecimento mais precioso do bushcraft não tem a ver com fazer fogo, fazer essas coisas, é o conhecimento das plantas, da flora, saber quais plantas te dão quais recursos, como você obtém aquele recurso, como que os animais interagem com aquilo ali. Então, por isso que uma coisa vai se conectando à outra. Mas o conhecimento de plantas e o uso de plantas medicinal, terapêutico, alimentício, mas... Eu tava lá legal. Eu tava lá no Maranhão, fui conhecer os Lençóis Maranhenses, que, fiquei encantado com... E teve um comentário de um dos guias lá que tava com a gente, falou assim, não, porque eu acho que já teve uma edição, não sei se foi Largados e Pelados, foi no Limite. Sim, que aconteceu por lá. Largados e Pelados, teve lá. A gente achou engraçado, porque assim, tem muita planta que a gente sabe aqui que dá pra comer, fruta que dá pra comer, e o pessoal, assim, ele querendo dizer assim, o pessoal daqui, se precisasse ser largado e pelado por um tempo naturalmente, segura a onda, né? Tem essa questão também, né, de região, da familiaridade. Então, o problema é que hoje a gente nem explora em nível nem básico esse tipo até que de você coisa. tinha comentado que Belo Horizonte mesmo, você tá aqui de boa na cidade, tem uma ervinha saindo assim do concreto que é medicinal. É medicinal, é comida, exatamente. A gente pisa em cima de comida e alimento nas calçadas de BH o tempo todo. Tem um vídeo no meu canal que chama Horta Urbana, uma coisa assim. Mostra todos esses, na Afonso Pena, em diversos bairros, pracinhas, um monte de planta comestível, que é remédio, que é comida, e comida boa que está disponível. Só que você falou uma coisa sobre a região. Se a pessoa ela tem o conhecimento das plantas da região, obviamente ela vai ter uma vantagem grande. Igual tem um caso de um piloto, ele teve o Danilo Gentili, ele caiu na Amazônia e ficou 36 dias sobrevivendo lá. Ele fez a caminhada, conseguiu retirar o equipamento do avião, tudo. E essa experiência dele está num livro muito interessante, chama 36 Dias, eu acho. Um encontro com Deus. Ele teve até uma experiência espiritual, vamos dizer assim, uma busca, um reencontro. Mas ele saiu andando pela mata durante esse tempo todo. E ele só se deu bem porque ele era da região, ele tinha algum conhecimento de plantas comestíveis, ele viu o breu branco, que é uma planta que dá uma resina
essa resina é altamente inflamável. Então ele tinha um isqueiro, ele coletou essa resina, é como se fosse um plástico. Então na hora de fazer fogo, ele cortava um pedaço, porque a Amazônia é tudo muito úmido. Lá, aqui em Minas, agora na nossa seca, você chegar com um fósforo, você faz um incêndio na mata. Se você for nesse mesmo local, aqui em Minas, em dezembro, janeiro e fevereiro, que está chovendo muito, vai ser muito mais difícil. Na Amazônia, que chove o ano inteiro, pior ainda. Então, tudo muito úmido. Ele precisava de uma resina que ficasse com fogo, a chama ali quente o bastante para passar para o resto do material. Ele usou esse conhecimento dele. Então, o conhecimento local ajuda muito. Você já passou algum perrenguezinho? Não, perrenguezaço, assim, não... O que acontece? Quando você vai para o mato, fazer as coisas que eu faço... Ele vai estar perna de pau, assim. Mas ali foi um dinossauro. Quando você vai para o mato, você sabe os riscos que você vai estar sujeito. Então, são riscos calculados. Você se prepara para aquilo. Então, existem aqueles riscos, mas você está preparado para lidar com aquilo. Eu já tive casos de hipotermia às 4 horas da tarde, no verão, na Serra do Cipó, por conta de vento e chuva. As duas piores coisas que te matam. O que mais mata no mundo, galera, não é onça, leão, cobra, urso, lobo, não. É hipotermia. E o pessoal acha que só acontece no hemisfério norte. Não. Acabei de falar que eu tive às 4 horas da tarde hipotermia, no verão, na Serra do Cipó. Por quê? Estava chovendo e bateu o vento. Eu não consegui ter destreza para poder dar os nós que eu precisava fazer. Era muito difícil dar aqueles nós naquela condição. Então, por que eu sobrevivi? Porque eu tinha um abrigo eficiente para me tirar do vento, tirar da chuva, e dentro da mochila eu tinha roupa seca, tinha como fazer um cappuccino quente ali, sem precisar de depender de madeira. Eu tinha um fogareiro, então eu tinha o equipamento para me resgatar. Se eu tivesse só com a roupa do corpo, com facão, sem... Eu possivelmente teria morrido, porque eu não ia ter tempo nem vegetação suficiente para construir um abrigo adequado e fazer um fogo ali. Eu possivelmente poderia ter. Inclusive, uma pessoa havia morrido ali um ano e pouco antes, que era um cara que veio da Bahia procurar emprego na Serra, chegou lá, foi pego pelas mesmas condições: chuva, neblina e vento. Morreu de hipotermia, acharam o corpo dele debaixo de uma lapa. Por conta disso. Então, não foi cobra, não foi urso, não foi nada. O que mais pelo menos você avisou, né? Antes de sair. Hipotermia. Agora, dentro desse escopo agora, trazendo para um papo até mais leve, assim. Virou moda, que nem a gente falou. Jogo, claro, mas acho que jogo a gente já fala tanto, né? Agora, teve essa onda, agora acho que já tá mais manso, de apocalipse, situação apocalípticas, de abril, de asteroide, de zumbi, caralho que for. Assim, você acha que em alguma medida, que é o que todo mundo fala, né? Nossa, se tivesse apocalipse zumbi, você fica vendo The Walking Dead, você não ia aguentar 2 minutos, você não ia depender de nada. Pega papel higiênico. Nossa, eu vi cada coisa em Londres lá fora do papel. Você acha que, em alguma medida, a cultura pop em cima de situações de extrema sobrevivência assim, contribui, que seja para hype ou de uma forma educativa, ou vira só uma palhaçada mesmo? Assim? A cultura pop faz parte de um consumo capitalista, né? Vamos dizer assim. Você consome música, consome roupa, consome as coisas que os ícones botam. Então, pensando dentro dessa lógica, não estou fazendo juízo de valor. Não, e se for para fazer também, nós faz. Porque eu sou libertário. Se a gente for entrar nesse... Dá pra ele ali, ó. Pluralidade de ideias é o que temos no Belu Podcast. Então, por favor, fique à vontade. Beleza. Mas então, o que acontece é o seguinte: tudo vira consumo na prateleira, seja do programa, do bushcraft, da roupa, tudo é consumível hoje em dia. Então, se eu não vejo nenhum problema em isso estar sendo falado em programas, isso virar modinha, porque assim como houve com várias outras coisas que eu vivi na minha vida, música, por exemplo, nos anos 80 e 90 era moda, o rock estava no alto, o rock era a música da juventude.
Então você tinha muita gente que ia pro rock porque era embalo, não é porque a pessoa gostava de rock realmente. Depois de um tempo filtrava, as pessoas saíam que gostavam mesmo, ficavam naquilo. Igual qualquer outra skate. Quanta gente começou a virar skatista uma fase, depois largou porque era uma fase. Então isso acontece com essas coisas também, de bushcraft, sobrevivência. Tem uma galera que agora a moda é fazer post no Instagram de faca, do mato, tá legal, eu não vejo um problema com isso. Eu acho que ajuda, fomenta uma discussão. Muitas vezes, às vezes alguém tinha aquela vontade de ir para o mato, por exemplo, na minha área. Desperta, mano. Viu aquilo, pô, é isso que eu me ligo. Igual isso acontece, sem problema. Igual eu falei para vocês, na minha época aconteceu isso só com as cultura da época, que era filme de Tarzan e literatura de Monteiro Lobato, essas coisas, da Ilha Perdida, da coleção Vagalume. Essa daí. Exatamente, então isso tudo compunha. Hoje em dia a galera tem outras referências que vão trabalhar isso também. É o programa, então isso não é problema. Eu tinha o Rambo, que era que hoje eu sei que é um personagem, que ninguém vai pular de um penhasco em cima do pineiro lá embaixo, abrir o braço e sair costurando com uma faca. Isso não existe. Mas isso fez a minha imaginação na época. Então, a galera tem o seu valor, não deixa de ter. Exato, não vai ver o Bear Grylls fazendo aquelas loucuras. Eu quero ser igual o Bear Grylls. Uma hora esse cara amadurece e vê que não é daquele jeito, mas pode estudar, procurar saber. Pode estudar, exatamente. Ou pode simplesmente ser uma fase que comprou as facas, comprou a calça, depois enjoou, largou e nunca mais foi. Isso existe. Agora, o ponto que realmente chamou a atenção na sua fala tem a ver com esses cenários apocalípticos. E aí já é uma outra história. Até agora a gente está falando de bushcraft, que é essa reconexão com a natureza, e técnicas de sobrevivência em ambientes naturais hostis, que eu falei geralmente dura 72 horas, a pessoa se perdeu, tudo isso. Levando em consideração que tem uma civilização em Exato, mas que permanece de boa funcionando. Agora, esse cenário já envolve um colapso da civilização, do governo, da tecido social. Isso é muito complicado. Existe pra caramba, não é... Por mais que isso seja ridicularizado às vezes por causa de certas abordagens, tem gente de fato que espera um apocalipse zumbi. Conheço gente que está esperando zumbis saírem dando mordida nos outros no meio da rua. Tá com aquele porãozinho já montado, né? Só que é engraçado que todo mundo já está preparado para isso. Ninguém tava para pandemia, por exemplo. Aí, bem observado. Qual desses preparadores que tinha uma máscara dessa no seu preparo? Né? Papel higiênico que não... Às vezes o cara tinha um fuzil, tinha rifle para pegar um zumbi lá no Palmares e você mata o cara daqui. Mas a máscara ele não tinha. Então é difícil você... Sabe, é meio que uma loteria. Vamos preparar para o comentário. Existem certas situações que são pontuais e essas são mais fáceis de acontecer. E simples. Greve de caminhoneiro, 10 dias, igual a gente teve em 2018. Faltou um monte de coisa, faltou gasolina. Tinha gente que não tinha comida em casa. Não foi um cometa acertando a terra. Foram os caminhoneiros que ficaram parados por 10 dias. Você teve a greve da polícia aqui nos anos 90, em que o exército, os paraquedistas tiveram que vir para fazer patrulhamento de rua, de BH, porque você não tinha polícia civil e militar, estava de greve. Isso aconteceu no Espírito Santo há poucos anos atrás. Você tem a Brumadinho, em que comunidades inteiras ficaram sem acesso a nada, ninguém conseguia chegar lá, porque você tem o Rio de Janeiro, as encostas que todo ano cai com chuva, você tem isso aqui em Minas. Então você tem situações reais em que as pessoas muitas vezes não vão ter a ajuda do Estado ali na hora, ajuda E aliás, eu nem sou a favor de ficar esperando a ajuda do Estado. Eu acho que como um adulto, não simplesmente alguém que tem uma idade avançada, mas alguém que olha para a vida com a responsabilidade, eu tenho que me preparar para cuidar de mim e da minha família, independentemente se o Estado tem ou não recursos. Não vou ficar contando com certas coisas. Okay? Então, esse é o entendimento que eu tenho. Mas existe a defesa civil, sim, mas o que me impede de pesquisar e saber quais que são as áreas de risco aqui? Aquela represa ali tem isso aqui e tal, tem uma favela aqui que pode... Sabe, você tem que entender de onde que vem esse risco, sem fantasiar. E aqui, hoje a gente está no momento que a gente tem mais acesso à informação que nunca. Né? E parece que também é o momento mais confortável para deixar. Porque as pessoas acham o seguinte, que porque existe muita informação, isso tudo vai estar aí na hora que eu precisar. Então, deu a zica, agora eu vou abrir o YouTube para ver o que é que as pessoas estão falando. Não, ninguém aprende a nadar com o barco afundando.
Não existe isso. Então, se você está vendo que, por exemplo, o país está caminhando para uma situação que eu acho complicada. Eu tenho visto pessoas brigando, radicalizando posições políticas dos dois lados, levando a coisa para o extremo. Eu tenho medo de que isso possa, de fato, se tornar um país pobre, isso aí dá uma zica e a gente tem uma guerra civil no país. Se isso acontece, isso não é a nossa realidade, pelo menos não agora, mas isso aconteceu no Brasil na década de 60, aconteceu antes em outras revoluções, em outros conflitos que o país teve. O Brasil nunca teve imune a isso. Nossas gerações, a minha, as suas, é que pegou uma época mais de boa, de economia, de tudo tranquilo no mundo também. Então a gente acostumou que vai ser sempre assim, mas não existe essa garantia. A gente, há pouco tempo atrás, estava com o risco de ter um apagão de energia, de ter racionamento. Se acaba a energia elétrica, a gente volta para o século XIX sem a tecnologia do século XIX. Você não consegue fazer nada. Como é que você vai chegar em casa, ligar, cozinhar, não tem micro-ondas, não tem nada. Você volta... É uma pegada, acabou tudo. A gente confia muito já no aparato que tem, né? Em inglês eles falam take it for granted. A gente já achar que está garantido. Já está garantido, não está nada garantido. A comida não brota na prateleira do supermercado. Alguém teve que plantar. Para essa comida crescer lá, você teve que ter condições atmosféricas e porque é o campo que alimenta a cidade. Isso vem do mar. O cara sabe. Se tiver uma seca, sabe, já era. Então, as pessoas, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, dentro da cidade, da bolha urbana, é muito fácil se anestesiar e achar que não, isso aqui vai estar sempre aqui. E nem só isso, até que você falou de, por exemplo, você vê preconceito mesmo, você vê um cara que prefere fazer um bushcraft, e aí ele, por que ele está fazendo isso? Se ele pode ter dinheiro para comprar uma mochila. Exatamente. E aí, na verdade, você tem que pensar assim, velho, ele tem esse recurso e tipo... Ele tá melhor que você, que só depende da mochila. Do dinheiro, que pode não acontecer mais. Meu pai, o Pão conhece, é uma figura também espirituosa, vamos colocar assim. E ele é engraçado que ele sempre fala assim, às vezes a gente almoçando, assim, aí naturalmente, hoje em dia, é mensagem o tempo inteiro, até por causa do trabalho também, eu fico, meu WhatsApp eu falo que é um lixo, eu uso o Telegram pra quem eu amo e o WhatsApp pra quem eu odeio. Salve ele pra galera do WhatsApp. Mas aí ele fala assim, se um dia eu fico pensando, acontece podia ser, uma tempestade solar, acabou, nós vamos ficar um mês sem internet. Você tá fudido, né? Você e seus amigos, vocês vão tudo se fuder, não vão saber nem onde que o outro mora, encontrar, achar, andar. E não deixa de ter um fundo de verdade. Mas a coisa é tão séria que, mesmo, por exemplo, vamos supor, eu moro num sítio, eu não dependo quase nada do... Assim, eu tenho galinha, tenho ovo, tenho muitas coisas que eu planto, crio lá. Mas se a internet sumir durante um mês, eu tenho dinheiro no banco. Eu preciso de fazer transferência. Eu preciso de pegar, acessar esse dinheiro para comprar as coisas. Eu preciso de manter contato com a gente. Isso afeta todo mundo numa escala, porque mesmo uma pessoa da minha geração, eu nasci, não existia internet. A internet pulou de paraquedas e eu tive que me adaptar e me ver com ela. Hoje em dia eu já estou muito adaptado, mesmo com essas questões. Isso vai me afetar, vai afetar o seu pai também, mesmo que a gente não tenha esse tesão todo com esses equipamentos eletrônicos, essa coisa. Ser mais raiz e tal. Eu vejo isso. Uma coisa que eu nunca quis fazer quando eu era jovem é me tornar um velho babaca que só acha que as coisas do meu tempo é que eram legais, porque eu vivi isso na pele. A gente está falando de música. Eu lembro que eu tinha 16 anos, eu escutava heavy metal, hard rock. Uma vez eu estava conversando com um hippie e ele falou assim, essas músicas de hoje em dia é tudo uma bosta. Iron Maiden não gosto não. O AC/DC ainda vai, mas o bom era Led Zeppelin, Deep Purple, rolar todas aquelas que são boas, claro. Mas tipo assim, a música boa morreu com a minha geração e tudo que vocês estão fazendo é uma boa. Nunca quis ser esse cara. Tanto que hoje eu acho maior barato músicas, o pessoal fazendo coisas, trazendo eletrônico, fazendo misturado. Isso é legal.
Por que eu tava falando isso? Eu fui parar Da internet. Da internet, exatamente. Eu falei, caralho, E das coisas do nosso tempo. Olha, então... Que, tipo assim, querendo ou não, a gente depende. Depende da... Então, eu tô dependente disso também. Eu tô no jogo. As pessoas me conheceram por causa da internet. Hoje em dia, se eu não tiver um telefone celular, eu não vendo meu produto. Eu não sobrevivo, porque eu dou aula de inglês pela internet. Eu vendo meus cursos pela internet. As pessoas me conhecem pelo YouTube, pelo Instagram. Eu dependo disso. Então... Às vezes até, por exemplo, começou a pandemia. E você não tem acesso a essa informação. Sim. E aí a primeira pessoa que você encontra, você acaba pegando o negócio sem saber disso, sabe? O nosso mundo hoje é todo estruturado. Você vai para um supermercado, ele depende da internet, os aviões, a polícia, tudo depende. A estrutura da sociedade está pautada nessa. É um calcanhar de Aquiles, porque seu pai tem razão. Se der uma tempestade dessa ou uma coisa acontece, qualquer motivo, tirar a tomada da internet, voltamos para o século XIX sem a tecnologia do século XIX. Eu tenho coisas em casa, eu gosto de ciências de baixa tecnologia, que me permitem reproduzir coisas que haviam antes que tornavam a vida melhor. Mas eu não quero ficar sem minha internet. Eu sei de plantas que são anestésicas, que podem me ajudar, mas eu quero saber que eu tenho a estrutura do hospital funcionando. Claro. Sabe? Então... Queria te perguntar, você trouxe umas coisinhas aí, você quer compartilhar com a gente? Claro. Pra gente Tenho aqui umas bugigangas. conhecer seu inventário e vamos... Então, é aquilo que eu havia falado para vocês. O eixo técnica e equipamento tem um apelo muito grande para a maioria das pessoas e geralmente é o que chama atenção, é a faca, a mochila, a roupa, a técnica de fazer fogo com pederneira, com atacante, não sei o quê. E é legal de fato. Mas eu só queria, com isso aqui, ilustrar que isso aqui é só um meio para você chegar no mato e se reconectar. Isso não é o fim. Eu não vou para o mato porque eu tenho a faca tal, a bota, a mochila tal. Nos anos 80, o que tinha para ir para o mato era uma calça jeans, uma mochila, uma jaqueta de lona do exército, uma mochila de lona, facão e fósforo. E a gente ia fazer, tinha as experiências boas, porque é só um meio. Hoje em dia a gente tem um monte de coisa que você pode adquirir. Isso aqui é para lembrar. Vamos começar, eu vou primeiro fazer um disclaimer aqui, o pessoal do YouTube vai ter uma condição melhor. Quem está no Spotify, a gente vai tentar fazer uma descrição mínima aqui, mas por favor, né, não perde a oportunidade de ver o vídeo, dar aquele like, já compartilhar. Se liga aí, tia, olha que interessante. Olha que coisa legal que eu vi hoje na internet, que se acabasse eu ia ficar que nem no século XIX. Exato, olha só. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui alguns objetos, coisas que eu fiz, mostrando que você pode usar coisas simples, antigas, que remetem às antigas tradições, ou usar o que tem de mais contemporâneo hoje em dia. Isso aqui é o que a gente chama em inglês de belt pouch, uma bolsa de cinto. Era bem comum, bem com a cara meio de Senhor dos Anéis, Hobbit, um negócio meio nesse naipe, porque naquela época o pessoal não tinha bolso nas roupas, as pessoas carregavam o dinheiro e as posses dentro dessas bolsas que ficavam na cintura. Então, isso aqui eu fiz eu mesmo de lona e couro, é um item artesanal e está comigo massa. já há vários anos, não sei se dá para ver. Nada para ver, aqui vai mostrar. Então aqui tem vários itens artesanais que eu mesmo confeccionei. Isso aqui, ó, é uma pederneira. Isso é um ponta, é um chifre de cervo, uma galhada que foi colhida no mato lá na Escócia. Então os animais descartam isso lá e eles nem ligam para isso de tanto que tem lá. Um amigo meu pegou quando eu estava em Londres, ele me deu, e eu coloquei aqui um ferrocerium, que é essa parte de metal aqui. O que é isso aqui? É uma pedra de isqueiro anabolizada. Aquela fagulha que você vê no isqueiro é isso aqui. Só que ela vai lançar uma fagulha uma temperatura muito alta, uns 2.000 a 3.000 graus mais ou menos. Então isso fica muito fácil, sabe? É um chuveiro, uma chuva de fagulha. De brasa, assim, já... Exatamente, isso dá uma chama ali, você consegue fazer. Não dá pra acender charuto com isso aí, não, né? Bom, mas é complicado. O problema é o bigode, né? Exatamente, o bigode vai ser meio chamuscado. Então isso é uma forma contemporânea de produzir fogo, é usado no bushcraft. Então só tem essa cara meio antiga, né, por causa do ponto de vista, mas isso é algo contemporâneo. Voltando na outra ponta da tecnologia, eu tenho aqui, por exemplo,
Isso não é foninho de ouvido não, viu, gente? Vocês Não, estão achando que é isso é- foninho de ouvido? é Não. corte Não, mesmo. pelo amor de Deus. Isso aqui, ó, é o que seria o equivalente de um isqueiro antigo. Isso é, novamente, uma ponta de chifre de cervo com um pedaço de lima que foi colocado aqui dentro, para usar dessa forma. Não sei se eu tenho uma pedra aqui, eu vou pedir desculpa, mas eu não trouxe Não a tem pedra, problema. não produzi, porque eu bateria na pedra assim e ia sair fagulhas. São mais frias que a fagulha dessa aqui. Então Entendi. isso consigo acender uma isca natural de mato, por exemplo. Com essa não, a isca tem que ser preparada anteriormente. Mas era isso. O pai disso aqui é neolítico, porque usava um pedaço de perita e uma pedra de sílex e um cogumelo seco para capturar a fagulha. Depois, com a era dos metais, com o surgimento da metalurgia, na era do ferro, em Roma ainda eles começaram a fazer esse tipo de coisa, e foi o que foi usado até pelos bandeirantes quando eles chegaram aqui. Essa forma era a forma mais fácil de se produzir fogo. Seria com um atacante ou binga. Muita gente no interior conhece isso como binga, mas o termo técnico é atacante, para produzir fogo com fagulha. Isso aqui também é um pedaço de chifre de cervo, da mesma galhada. Nós estamos quase com um cervo completo aqui. A galhada dele eu coloquei aqui dentro um rolamento, porque isso me dá um bloco de mão que serve para eu fazer o fogo primitivo. Então esse rolamento ele retira a fricção aqui em cima e vai deixar ela só na ponta da broca e da prancha lá embaixo, onde vai criar a brasa. Legal. Todas as formas primitivas de fogo vão me dar só a brasa. A partir de, seja ela qual for, a partir da brasa eu transfiro isso para uma isca que foi previamente preparada, que a gente chama coloquialmente de ninho de passarinho, sopra ali, aí você tem a chama. Nenhuma forma primitiva te dava a chama direta. A primeira vez que o ser humano conseguiu fogo instantâneo foi com o fósforo e depois o isqueiro. Por isso, aquilo que eu havia falado, quanto mais eu aprendo sobre técnicas primitivas, mais eu dou valor para o isqueiro Bic. Porque muita gente morreu ao longo da história da humanidade, porque não puderam fazer fogo com essa rapidez e com essa economia de caloria. Fazer fogo com fricção é muito tempo e muita caloria que você gasta, e não é garantia que você vai conseguir a chama. Isso aqui é um recipiente que a gente usa para coletar paina, fazer isca de fogo, resina. É um jequitibá. Já ouviram falar em jequitibá? Sim. Isso aqui é um jequitibá. Ele dá essa container, esse coco, e aqui em cima, num dado momento, explode a tampinha dele, porque a semente é aérea, fica aqui dentro, ela sai voando, e a árvore descarta esse case, né, esse container. E a gente usa para colocar... Legal, vira um porta-treco no caso. Containers são das coisas que a humanidade mais fez. Vasos, potes, mochilas, forma de carregar e transportar. Então aqui a natureza já está legal demais. Só coloquei uma rolha aqui. Tem isso aí. Tem, por exemplo, faca. Vou mostrar para vocês uma faca tradicional na prática do bushcraft. Desculpa, eu tive que tirar ela antes, acabou passando bastante. É como eu falei, o bushcraft é mistura do antigo com o novo. Você pode usar equipamento contemporâneo, fabricado, ou fazer as suas coisas. Isso aqui foi uma faquinha que foi feita para mim, por um amigo meu que é cuteleiro, também utilizando a ponta do chifre de cervo e uma faca pequena que a gente chama de faca de pescoço, porque ela fica na bainha, pendurada ao pescoço. E essa era uma forma que na Escandinávia as pessoas levavam a faca desse jeito, porque às vezes caía num buraco daquele lá, o cara tirava a faca, batia, né? Usava como alavanca para sair daquele buraco do gelo. E é style também. É style. Hoje em dia a galera usa mais pelo style, porque aqui dificilmente eu vou cair numa placa de gelo andando no cerrado aqui mesmo. Mas é vamos dizer assim, remete à antiga tradição para fazer uma faca que vai cortar igualzinho essa, que também é uma faca escandinava, da empresa Mora. Esse aqui é a menina dos olhos de hoje em dia, de todos os praticantes. No Brasil você já encontra ela a um preço bem acessível. Custa o quê? $12 lá fora. Aqui no Brasil você vai pagar um pouquinho mais, mas ainda é um preço muito acessível. É uma faca própria para bushcraft. Por quê?
pelo formato do fio dela, esse perfil de fio chama escandinavo, ele só tem uma mudança de ângulo, olha só, você tem o corpo dela que desce reto, e lá embaixo o corpo ele afunila então, só junto. tem essa mudança de ângulo, quer dizer que isso aqui depila, você consegue fazer a barba com isso, mas não é uma faca de sobrevivência que pode aguentar a pancada, porque o fio dela é mais frágil, não foi feita para pancada. A proposta é outra mesmo. É outra, é uma faca de entalhe, a ponta dela está centralizada, com o meio do cabo, ela não tem a guarda superior aqui, só a inferior, que é para proteger sua mão. A guarda superior, se tivesse, atrapalharia esse tipo de pegada aqui que você tem para fazer determinados cortes. Então, você tem uma série de coisas que você faz com essa faca, uma faca, o mundo todo mateiro conhece e usa essa faca. Então, você pode fazer com um canivete simples, zebô brasileiro, do seu avô, ou um facão de R$20, uma faca de cuteleiro. Você tem aqui um exemplo, eu fiz essa copo de Odin, tava tomando as cachaças com tola. Eu acho que você ia tocar alguma coisa com isso. Dependendo do tanto que a gente beber, eu até tomo. Se deu o suficiente, eu tomo. E dependendo do tanto que a gente beber, a gente até curte, bate pau. Então, já corta aqui e já vira um berrante. Então, bacana, o Xixi ia gostar dele. Isso é bem viking mesmo. Ele foi inspirado nessa coisa mesmo. Aliás, aquela série Vikings, eu mesmo posso falar da série Vikings? Pô, por favor, fala tudo. A Lagarta, né, filho? Não tinha como não. Eu não vi, droga. Ele vai ver depois, ele vai entender. Então foi inspirado. A carinha do... Foi inspirado nessa cultura viking. Aí você fala assim, velho, mas isso é a cultura dos caras lá, sem problema. Sem problema. Bushcraft é a mistura do novo e o antigo. Usando as antigas tradições para se reconectar com a natureza. Eu estou a fim de fazer uma parada mais viking. Legal, agora eu quero fazer um negócio mais primitivo, uga-uga. Você não tem que seguir um tempo na história, nem uma cultura específica, não, né? Tem uma galera que gosta. Aqui no Brasil mesmo tem a Vila Viking, no Rio. A galera construiu uma vila, um forte, no meio da mata. Parada viking mesmo, maneiro. Em São Paulo tem grupos de reencenação, os caras têm abrigo, a roupa, e são barbudão e tipo assim, bem feito demais, não é trem avacalhado não, velho, os caras têm a manha demais. Então, hoje em dia isso está acontecendo no Brasil, sabe, também. Então, eu acho super válido, eu não sou uma pessoa que vai, mas você tem que priorizar a questão. Aliás, esse é um ponto. Existe bushcraft brasileiro? Muita gente pergunta, qual que é a diferença do bushcraft do Brasil para o bushcraft inglês? E a pergunta, eu não acho que existe um bushcraft brasileiro, porque o Brasil é muito grande e você tem áreas muito distintas fazendo coisas distintas. Mas a Amazônia é dentro do território brasileiro, sim, mas você tem a Amazônia também dentro de outros países. Eles estão usando as mesmas técnicas. É brasileiro, então, mas está na Colômbia, está na Venezuela, está ali. Mas você tem a Mata Atlântica, mas a Mata Atlântica também desce para outros países, a galera está usando. Se você for parar para pensar no bioma, o único que poderia ser brasileiro é a Caatinga, que é, aliás, o bioma mais antigo do planeta. Não sei se você sabe disso. É a Caatinga, o mais antigo do planeta. Não sabia. Não. É o Cerrado, perdão, falei besteira, galera. Fala da produção depois. Mas deixa eu a dúvida. É o bioma mais antigo do planeta, perdão. Mas o único que é exclusivamente brasileiro é a Caatinga. Quer dizer que só lá que é brasileiro. Mas os índios do Alto Xingu têm técnicas e cultura diferente dos do Baixo Xingu. Mas tem os Guarani, mas os Guarani também estão no Paraguai. Você entende? Sim, isso não é fácil. A gente tem uma demarcação territorial que não corresponde a esse tipo de coisa. Eu não acho essa coisa funcionar. Bushcraft brasileiro. Quer dizer que hoje em dia, se está falando do praticante atual, contemporâneo, tipo eu e vários outros aí, todo mundo vai usar faca mora. A maioria vai usar faca mora, que é uma faca escandinava. Então, assim, na Inglaterra também usa, nos Estados Unidos também usa. Você entende? O que é essa exclusividade nossa de bushcraft? Já vi gente falando uma vez, o pessoal lá fora, eles gostam muito de couro e coisa de lona, tipo isso aqui, ó. Então tem mochila, tudo nesse estilo. Uma vez eu vi um fórum aqui, o pessoal, os brasileiros rindo, falando, os gringos, né, com essas mochilas de lona. Isso não funciona aqui porque é muito úmido. Bom, primeiro, a Inglaterra é úmido pra caramba. Chove demais, até mais do que aqui em Minas. Segundo, onde é que esses caras estavam nos anos 80? Porque era isso aqui que a gente usava, era jeans 100% algodão e mochila de lona, era isso aqui.
não era bushcraft, porque hoje em dia você tem a mochila gringa de nylon, de não sei, quer dizer que o nylon é bushcraft brasileiro. E sendo que isso não faz a menor diferença, porque isso faz parte de técnica. Tem como ficar rastreando esse tanto de... acho bobo isso, quase perda de tempo, porque se você tiver com essa coisa de lona e couro, ou com essa de nylon americana, não é isso é que só vai um mudar. meio para você chegar no mato. O que você vai fazer no mato, a sua relação é que conta. Isso aqui é só um meio para te levar lá. Mas você tem todas as opções, artesanais, mais rústicas, né? Se quiser ficar com a cara lá do Ragnarok, você pode ter um hidromel. Não, me falta um pouco de porte, um pouco de barba. Mas agora até caminhando pro final da nossa conversa, Juliano, queria já de antemão te agradecer, mas para não deixar de ter esse pezinho também na nossa terra e fazendo uma brincadeira assim, a gente tem perguntado agora no final dos episódios sobre alguma relação das pessoas com BH também e como que é essa relação com a cidade. Você não é nascido aqui, mas querendo ou não, é dos nossos, Eu me criei aqui, né? É do time, é do time. Exatamente. E aí, o que eu queria saber assim? Um para você e um para algum turista que vier aqui para BH, um point assim que você acha que não dá para sobreviver sem ter ido. Ah, velho, isso aí é até, acho que é clichêzão, mas é o Mercadão Central, né, filho? Não vai falhar. 2/2, hein, gente? Vamos contando. Pra mim é o Mercado Central ali, todos os meus amigos gringos, quando eles vêm pra cá, pô, amanhã de sábado ali, até virar no final da tarde ali naqueles boteco do Mercado Central padrão de lei, né? Se amarra. E por causa da comida, das coisas lá. Então, o Mercado Central é massa. E o outro, eu diria, para mim, pessoalmente, o Parque das Mangabeiras, que é um Tá lugar... todo mundo equilibrado aqui na Ceferê. que é um lugar muito 10 ali também. Tem muitas boas memórias ali. Já passei muita noite ali em cima da Serra do Curral ali, quando... Eu não tinha tempo para ir para o mato, eu estava com pouca grana mesmo, pegava pouca coisa, fazia um cobertor, às vezes só um rango e tal. Na época não tinha o parque lá, era tudo aberto, né? Porque hoje em dia eu acho que está fechado, tal, nem pode. Mas na minha época não, eu passei muita noite ali, então a Serra do Curral, o Parque das Manabeiras. O que a gente está devendo no Mercado Central aqui. Nós vamos ter que dar um jeito de tatuar ele na parede aqui também. Tem? Não tem? Tem ali ele é o mercado antigo. Que antes da reforma, que ele na praça ali, mas subindo um pouco à direita, a estrutura baixa era o Mercado Central antes dele ser fechado e reformado. Mas legal demais. Ô, Juliano, queria te agradecer pra caramba pelo papo. Se a gente podia estender, esse já vai ser um depois você vai voltar, hein? Não, valeu, nós vamos fazer um episódio surpresa no meio do mar. Então, vamos fazer uma dessa mesmo, de repente. Eu animo. O Pãozinho vai pelado, eu vou largar. O Pãozinho vai largar. Não, é bacana. Tá registrado? Tá registrado. Não quero uma pelada na minha escola, não. Não vai ter dessa, não. Eu tentei. Não, legal demais. Se você levar uma tipo a Melissa Miller, lá do Naked and Afraid, levar ela lá, aí pode. É tudo troca, né? Não, legal demais. Muito obrigado. Então, Eu que agradeço, galera. Foi um prazer aí esse papo. E, pessoal, por favor, né? Já passei aí todo o esquema de inscrever, dar joinha, ouvir no Spotify, chegar para aquele atendente da farmácia Araújo assim, aí quer meu cartãozinho? Você fala, você quer ouvir o Belu Podcast? Que é assim que funciona mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.